meus amores! Vamos ouvir uma história? A história de hoje é muito legal. Ela chama Medo de Quê? Quem escreveu essa história foi a Flávia Cortez e quem fez todos os desenhinhos foi o Ivan Zig. Antes de começar a história, a gente precisa fazer o quê? Vamos, isso mesmo, vamos cantar. Uma história vai começar. Nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Era uma vez uma menina que tinha medo de lagartixa. Tinha tanto medo que não podia haver uma nem se fosse de brinquedo. E se alguma se atrevesse a aparecer na sua frente, era grito e correria que não acabavam mais. Certa vez, logo depois de uma dessas correrias, em que a menina havia, sem querer, colocado a mão em uma dessas lagartixas, encolhidinha na cama, a menina viu uma sombra que vinha de trás da poltrona e de lá ouviu uma vozinha, assim, bem fininha, do tipo meia voz. Menina, de que você tem medo? Tenho medo de lagartixa. E lagartixa é o quê? Um bichinho nojento. E lagartixa morde? Não sei. E lagartixa pica? Não sei. E lagartixa dá doença? Não sei. Então, menina, você tem medo de quê? A menina pensou, pensou e não soube dizer, mas continuou com medo de lagartixa. De mim você tem medo? Perguntou a vozinha. Medo de quê? De uma vozinha? Claro que não, eu tenho medo, é de lagartixa. Menina medrosa! Medo é uma coisa que inventaram para fazer você parar. Parar de brincar, parar de cantar, parar de sonhar. Tem medo de tanta coisa que você deveria pensar. Você tem medo de quê? E a menina pensou, pensou e viu que tinha medo de escuro. Então a vozinha perguntou: escuro é o quê? É quando não está claro, disse a menina. E de claro, você tem medo? Claro que não. E no escuro, as coisas ficam diferentes? A menina nunca tinha pensado nisso, mas pensou bem rápido. Olhou para o quarto, que estava claro, e não teve medo. E então ela fechou o olho. Ficou escuro. Depois abriu o olho e viu que nada tinha mudado. A vozinha então perguntou de novo: e no escuro, as coisas ficam diferentes? Não, não ficam não, respondeu a menina. Então, menina, você tem medo de quê? Tenho medo de bicho-papão. E bicho-papão é o quê? É um bicho muito feio. E bicho-papão come gente?
Não sei, respondeu a menina. Você já viu o bicho-papão? Eu não. Você conhece alguém que já viu o bicho-papão? Eu não. Então, menina, você tem medo de quê? Tenho medo de trovão. E o que é um trovão? É uma coisa que faz barulho. Barulho de quê? Barulho de chuva. Chuva dói? Não, não dói. Chuva faz o quê? Chuva molha. E molhar é ruim? Não, não é. Então, menina, você tem medo de quê? A menina já estava impaciente. Tenho medo de injeção. E injeção morde? Não, não morde, mas dói. E para que serve a injeção? Para não ficar dodói. E isso é bom? A menina não soube responder. Então, menina, disse a vozinha cheia de carinho, você tem medo de quê? A menina pensou e quis dizer alguma coisa para a vozinha. Entender que medo era uma coisa difícil de se deixar, mas que também era fácil de se achar. Como não encontrou outro medo para contar, ela inventou que tinha medo de balão, de minhoca e de escorpião. A vozinha, como sempre, perguntou: você tem medo de quê? A menina procurou por outros medos que tinha e viu que muitos medos que ela via era medo de barata, medo de monstro, medo de aranha. Tinha medo de picada, picada de abelha, de marimbondo, de vespa e de mosquito. Picada de mosquito. Não tinha medo não, mas não gostava. Não gostava. Não gostava. Eu acho que não dava para gostar de picada de mosquito. Tinha medo de leão, de cobra, de jacaré, de onça pintada, rinoceronte e bicho de pé. Mas não sabia o porquê de tantos medos. E como a vozinha não perguntou e não disse mais nada, a menina assim, colocando os medos para fora, foi ficando sem medo de nada e perdeu até o medo de lagartixa. De repente, se assustou com um barulho que vinha lá da rua. Corajosa que só ela, levantou da cama e foi ver. Afinal, que vozinha era aquela? Espantada, percebeu que não havia ninguém ali, que a sombra era dela mesmo, de menina. E a menina, assim pensando, perdeu completamente o medo de tudo que tinha. Quando viu a lagartixa de brinquedo jogada atrás da poltrona, pegou ela com coragem e para fora da janela jogou aquela lagartixa que a tinha feito ter medo da vida. A menina assim saiu do quarto e foi brincar feliz. A lagartixa foi passear por outras bandas, porque ela já estava cheia daquela menina. E essa história entrou por um medo e saiu por uma coragem. Quem quiser que conte outra e quem gostou que bata palma. E é com essa história a gente pode aprender que o medo, que é assim, tão malzinho,
nem é tão malzinho assim.